Às vezes pessoas chegam para mim e dizem assim: eu gosto mais dos cachorros do que dos seres humanos. Eu falei: que pena que você não gosta de você mesmo, porque você é um ser humano. Quando falamos mal dos seres humanos, estamos falando mal de nós. Você não está fora da história. Eles, os humanos, quer dizer, nós, os humanos. Nós temos falhas e temos coisas maravilhosas. Nós somos capazes de fazer atos atrozes de maldade, mas podemos ter um grande altruísmo e grandes momentos de fazer o bem para os outros seres. E o que nós cultivamos em nós? Vai se manifestar aquilo que nós cultivarmos. Então, quando a gente está falando de paz, nós estamos falando de uma coisa que sim, começa em nós, tem que começar no nosso coração, nós temos que encontrar esse estado de tranquilidade, e por isso eu dei para vocês um instrumento muito simples que se chama respiração consciente. É uma chavinha mágica que serve para tudo na nossa vida. Estou numa reunião de negócios, começo a perceber, está me irritando, o coração está... Respira. Esses aparelhinhos do Steve Jobs, o Steve Jobs era meditador, e nem assim se salvou, né? Você viu que não adianta, não é só meditar. Ele era muito bravo, né? Muito exigente dos outros, queremos que era a sua perfeição. Não admito nada menos do que a sua perfeição. E nem todas as pessoas estavam preparadas para isso, então aquilo ia corroendo ele por dentro, né? Mas uma coisa interessante que ele deixou, em tudo que é da Apple, você encontra um programa que chama Breathing de respirar, em que ensina as pessoas a respirar conscientemente. A sua inspiração tem que ser mais rápida do que a expiração. É só isto. Se eu inspiro em 2 tempos, eu vou respirar em 4. É a mesma coisa que se faz no yoga. Tem várias práticas que trabalham com isto, que se usam em hospitais para pacientes, principalmente pacientes com problemas cardíacos. Isso tem sido usado no mundo todo. E, na verdade, a gente vai ver a origem disso lá atrás, na Índia, nos yogis, nas tradições meditativas, não só da Índia, da Europa, dos grandes místicos cristãos, Mestre Eckhart, Agostinho, Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Que meditação eles faziam, prece eles faziam, que conexão é essa que é possível fazer com o sagrado, com alguma coisa que é maior do que nós, e percebemos a nossa pequenez. E nos acolhemos nessa nossa pequenez. Não nos rechaçamos. Às vezes pessoas chegam para mim e dizem assim: eu gosto mais dos cachorros do que dos seres humanos. Eu falei: que pena que você não gosta de você mesmo, porque você é um ser humano. Quando falamos mal dos seres humanos, estamos falando mal de nós. Você não está fora da história. Eles, os humanos, quer dizer, nós, os humanos. Nós temos falhas e temos coisas maravilhosas. Nós somos capazes de fazer atos atrozes de maldade, mas podemos ter um grande altruísmo e grandes momentos de fazer o bem para os outros seres. E o que nós cultivamos em nós? Vai se manifestar aquilo que nós cultivarmos. A descoberta da ciência, da neurociência agora, o que é? Que os nossos neurônios também podem fazer musculação, vamos dizer assim. O que você usa mais, ele fica mais forte. O que você usa menos, atrofia. Por que eles dizem para nós, pessoas com mais de 60 anos, para fazer contas, fazer continhas, para manter aceso o cérebro? Não vá deixando ele dormir de qualquer jeito, não. Estimule. Estimule o raciocínio, o pensamento.
Para que você estimula? Porque é gostoso pensar. Às vezes a gente tem dificuldade até de ler um livro, a mente dispersa, né? Vai ler, não sei em que linha eu estava de novo, estou lendo de novo a mesma linha 10 vezes, não acontece às vezes. Estou com a cabeça tão cheia de problemas, de dificuldades, coisas que eu não sei resolver, então eu perco a capacidade da concentração, da atenção, do foco. É essencial na nossa vida, para qualquer coisa. E outra coisa importante é o contentamento com a existência. A alegria de estar vivo, com todas as experiências que a vida nos traz. Quantas pessoas que nós gostamos já morreram? Para os mais jovens, talvez ninguém ainda. Mas eu tenho muitas pessoas queridas que morreram, que eu enterrei, levei para o crematório, ou tive a notícia da morte, fiquei sem ver durante muito tempo, depois alguém chega e diz, morreu. Pessoas que nós gostamos. E nós sobrevivemos. Temos a nossa tristeza, mas ela não nos derruba. Então, quando se fala contentamento com a existência, não significa uma pessoa que só fica rindo o tempo todo, fazendo piada, né, achando tudo muito engraçado. Nós percebemos que a nossa vida humana tem alegrias e tem tristezas, tem dores físicas, dores psiquiólogas, psiquiátricas, psicológicas, dores mentais, dores espirituais. Mas nada é fixo, nada permanente. Tudo está num processo contínuo de fluir. Uma outra palavra que eu gosto muito, há um monge vietnamita que eu tenho muita afeição por ele, embora só tenha o encontrado uma vez na vida. Ele escreve vários livros, nós temos muita coisa publicada no Brasil, o nome dele é Thich Nhat Hanh, é um nome vietnamita. Ele diz que nós devíamos ter uma nova palavra no dicionário, que é interser. Não é eu sou, tu és, ele é. Eu intersou. Eu estou em relacionamento incessante com tudo e todos. Algumas coisas eu percebo com muita clareza quando eu falo com alguém diretamente, mas mesmo assim eu estou me comunicando em todas as direções o tempo todo. A internet é uma coisa fascinante porque ela vem trazer um pouquinho do que esta rede, porque nós estamos em rede. E ela é um símbolo material e pequeno da rede qual nós vivemos, da rede dos nossos pensamentos, do que acontece na nossa mente, das conexões neurais que fazemos. O tempo todo é incessante. A mente é incessante e luminosa. Às vezes as pessoas confundem, falam assim, puxa, a monja veio falar da paz, ela veio me ensinar a fazer meditação, mas é difícil meditar, porque eu penso tanto. Eu falei, ainda bem. Não é para cessar a mente. A mente, quando ela para, se chama morte encefálica. Não queremos ninguém morto aqui na sala, né? Gostamos das pessoas vivas, né? A gente prefere elas vivas. Então nós vamos perceber que a mente é incessante e luminosa. Ela não para. Mas nós não precisamos ficar só prestando atenção no movimento da mente. Nós podemos prestar atenção que também há momentos em que não há movimento. Não é verdade? É como entrar no mar. A gente vai entrar no mar, no começo tem uma porção de ondinhas. E se eu ficar só na beira da praia e falar assim, o mar são ondinhas. Não, as ondinhas são o começo do mar. Aí a gente aprende, perde o medo, né? Vai lá, vai mais para adiante, aprende a nadar, mergulha, pode surfar numa onda, pode ir até mais fundo. E pode ter um mergulho tão profundo que você perde a noção de um eu separado. Este é o princípio da paz verdadeira. O outro é um aspecto de mim mesmo. Não sei se vocês conhecem a história de Musashi. Musashi era um grande samurai japonês, chamado de Musashi Sensei, professor. Quando jovem, ele era muito violento.
Ele saía brincando e rasgando todo mundo. Era um horror. Foi preso de tanta gente, tanta barbaridade que ele fez. E ele tinha um monge que era muito conhecido desde criança. Ia ser levado à corte e provavelmente ele ia ser condenado à morte. E o monge falou, por favor, deixe ele comigo alguns dias. Vamos ver se eu consigo dobrar essa fera. Mas pendura ele nessa árvore de ponta cabeça. Deixa amarradinho pelos pés. E assim ficou. E o monge vinha todos os dias embaixo da árvore e falava assim, que bobagem, você é um samurai de nada, né? E ele ficava furioso. Então cuspia, xingava todos os palavrões, né? E o monge dizia, essa sua raivinha não serve para nada. Porque ela é muito pessoal. Você só está pensando em você. Se você tivesse uma indignação maior do que você mesmo, você sairia dessa árvore. Então ele disse assim, mas peraí, monge, que história é essa? Me ensina. Aí o monge falou, você vai me obedecer? Ele disse, vou. Aí ele desceu, trancou ele numa salinha, com uma porção de livros de estratégia militar, afinal ele era militar, ele gostava da briga, da guerra, né, da estratégia, e alguns livros de autoconhecimento. 3 anos, trancadinho. Ele saiu de lá outra pessoa. E ele dizia sempre que ele estava lutando com ele mesmo. Meu inimigo sou eu. Não apenas isso, porque nós podemos ser amigas, amigos de nós mesmos. Nós não precisamos ser nossos próprios inimigos, mas a pessoa que eu encontro e que eu chamava de inimigo, não é inimigo, sou eu. É um aspecto meu. Aquela pessoa que eu falo mal, aquela pessoa que eu digo eu não gosto, eu quero que ela desapareça do meio da terra, é um pedaço de mim mesmo. É um aspecto meu. Talvez um aspecto que eu não queira cultivar. E isso é interessante porque eu olho e digo, eu não quero ser assim. Então eu vou estar atenta para eu não ser assim. Porque apenas falar esta pessoa não presta, não serve para nada. Porque isso é violência. É incapacidade de aceitação do ser humano nas suas múltiplas facetas. E na hora que nós acolhemos com sabedoria e compaixão, a compaixão é igual meios expedientes. Que meios expedientes eu posso usar para que a pessoa acorde, desperte e aprecie a vida. A nossa vida é curtinha. Quantos anos nós podemos viver? 100? 120? E nós vamos viver reclamando, brigando, criando confusão, vivendo em desarmonia. Para quê? É seu prazer isto? Mas está beneficiando as pessoas à sua volta? Ou nós podemos viver com contentamento, com alegria, cada instante único dessa vida? Vocês já perceberam, não tem bis, né? Não tem repeteco. Cada momento é único. Não dá para repetir. Não tem 2 momentos iguais. A Terra está girando, não está? Ela está girando em volta de si mesma, em volta do Sol. Nós estamos juntinhos com ela, girando juntos. Cassiano Ricardo, ele dizia assim, cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Vocês gostam da morte? É legal, né? A morte é importante, a morte. Sem ela a vida não ia ter graça. Lá eu fiquei no Japão durante 12 anos. E depois de algum tempo eu ia rezar na casa das pessoas muito devotas no Japão, e que eles pedem que uma vez por mês um monge, uma monja venha na sua casa fazer uma prece, tem um altarzinho com o nome dos familiares que já faleceram. E tinha um casal, era o casal mais idoso, ele tinha 91 anos na época, e eu ia rezar na casa deles, uma casa muito bonitinha, e ele tinha sido um jogador de beisebol. Ele era o pitcher. Pitcher é aquele que joga a bolinha, né? Beisebol tem várias bases, a pessoa bate, joga a bola, ele tem que bater e depois tem que correr, né? Para chegar, fazer ponta. E eu conversando com ele, eu fiz a prece e eu comecei a ver que o casal estava brigando.
Já viram como é que casal de idade briga? É bonitinho. Diz assim, eu vou morrer primeiro. Você vai ficar aí. Não, eu é que vou morrer primeiro. É quase que uma ameaça. Eu vou morrer primeiro. Eu que vou morrer primeiro. Porque aí você vai ficar aí sofrendo com as dificuldades e eu vou embora, né? E eles estavam nesse dia, eu vi que estava tendo um atrito no casal, e eles com a história, eu vou morrer primeiro, eu vou morrer primeiro. E eu falei para ele assim, escute, o senhor que viveu tanto mais do que eu, o que o senhor pode me ensinar? Qual a experiência da sua vida? O que o senhor pode transmitir para mim? E ele disse o seguinte, a vida é como um jogo de beisebol. Depois que você atira a bola, não dá para pegá-la de volta. E da maneira que você atirou, é a maneira que ela vai ser rebatida. E mesmo que você ache, eu errei, não dá para apagar. E você vai receber de volta aquilo que você jogou no mundo. Olha que coisa verdadeira. Simples, profundo, né? Aquilo que você joga no mundo e da maneira que você joga é a maneira que o mundo vai rebater. Como é que nós estamos jogando a nossa energia no mundo? Que bolas nós estamos jogando neste mundo? Elas são de ternura, de compreensão, de transformação, não pela violência, mas pela não violência ativa, em ação. Porque às vezes a pessoa fala, não violência, então nós vamos ficar quietinhos, tá? Agora estou em paz. Lá fora tem bombas caindo, pessoas se matando, mas eu estou na paz. Sim, essa paz que nós encontramos em nós, ela tem que ser transformada numa paz social. Não é individual, ela tem que ser no coletivo. O que eu faço? Eu fui ao Fórum Social de Porto Alegre, acho que o primeiro ou o segundo que teve. E veio uma senhora dos Estados Unidos que eles trabalham com moradores de rua. E nós estávamos num parque e tinham 4 pessoas que estavam fazendo atividade física e elas pararam, eram todos de cabelinhos brancos e começaram a conversar conosco e disseram, você trabalha com morador de rua? Eu não sei porquê, olha lá, durante o dia, estão dormindo durante o dia. E a senhora que trabalhava com eles em Nova York disse assim, porque a noite é perigosa. Quem mora na rua é melhor dormir de dia, porque à noite pode ser morto, e à noite é melhor ficar mais acordado. Aí a senhora disse assim, mas olha, o que eu não suporto ver, o que me deixa triste, indignada, são crianças na rua. E ela disse, os seus amigos concordam? Não, nós todos concordamos, é insuportável ver essas crianças na rua. E ela disse, o que vocês estão fazendo? O que vocês fazem para mudar isso? Vocês são 4. Vocês podem fazer alguma coisa. Ela diz, eu não sou do Brasil, eu não sou daqui, não sei, para vocês, se incomoda, faça alguma coisa. Ficar reclamando sentado não adianta. É importante nós percebermos o que é que nos incomoda. E se está nos incomodando, quem é que partilha das mesmas ideias e como é que nós vamos fazer alguma coisa a respeito? E ela contou a história de uma senhora em Paris, que ela estava voltando para casa, e quando estava voltando para casa, um morador de rua pediu a ela comida, dinheiro para comprar comida. Ela disse, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho comida na minha casa, venha jantar comigo. Nós temos muito medo disso, né? Mas ela convidou este homem para jantar com ela. Hoje ela alimenta 400 pessoas em Paris, porque deu o primeiro passo. E é muito difícil para nós darmos o primeiro passo, o primeiro gesto que vai modificar toda essa rede. E aí sim nós vamos começar a ter paz verdadeira. Porque me sinto participativa, não estou me excluindo da sociedade e do mundo.